Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é muito importante. Nós vamos estar trabalhando aqui com vocês o Setembro Amarelo, que é esse mês de combate ao suicídio e doenças depressivas. Nesse nosso bate-papo vai estar aqui com a gente as professoras do NELI, Mariana, Esmeralda, Neuciane e Bruna. Tá? Além do bate-papo, nós vamos ter a apresentação de um vídeo, de uma música e de uma poesia sobre o assunto. Fique com nós até o final, porque esse tema é de muita importância para todos. Tá certo? Vamos lá? Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse mês, que é o mês de combate ao suicídio, né? Um mês muito importante, principalmente devido ao momento que nós estamos vivendo, que é esse momento de pandemia, né? E as relações interpessoais, eu acho que elas acabam sendo mais valorizadas nesse momento que a gente está nesse distanciamento social, né? E esse assunto, como ele deve ser tratado nas escolas, e é um assunto muito pertinente no momento, eu gostaria de perguntar para vocês, né? A primeira pergunta que eu faço para vocês é se vocês, professoras, né, com a experiência que vocês têm, de sala de aula e tudo mais, acham importante criar uma data, um mês específico que celebre, né, que venha falar um pouquinho dessa questão do suicídio, da depressão, né, que é o Setembro Amarelo. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, então. Posso falar primeiro? Sim, claro, Bruna. Bom, boa tarde. Eu acho que assim, nós como educadoras, né, como educadores, a gente sabe que vem se tornando cada vez mais frequente casos de depressão dentro da escola, e a gente tenta todos os dias, né, se a gente consegue olhar o aluno de uma outra forma e detectar alguns sintomas ali naquele aluno, mas ter um mês para isso, eu acho que volta bastante a atenção. Eu acho legal você bater um pouco nessa mesma tecla, e eu acho que trabalhar um pouquinho como um todo essa relação de prevenção ao suicídio, porque a gente sabe que os jovens hoje, eles têm, né, essa característica e é mais frequente por conta de N motivos. A questão do suicídio, ele passou a ser um caso de saúde pública. Então, é importante nós que convivemos diariamente com pessoas, com seres humanos, termos essa noção, identificarmos esses sinais, entendermos algumas dicas que vêm de forma, às vezes, até sutil, e dizer, ó, nós estamos aqui, nós estamos para ajudar, para ver se nós conseguimos diminuir não só o suicídio, mas muitas consequências que esse ato traz para as famílias. Legal. Eu acho muito importante essa campanha, né, para conscientização aí da prevenção do suicídio, né? Sempre é muito importante a gente estar falando sobre a prevenção. Não, assim, necessariamente do suicídio, mas preveni-lo, né? Como prevenir? Eu acho muito importante, sim, ter um mês específico, né, para estar falando. Eu acho que não tem que estar só nesse mês, eu acho que tem que ser o ano todo, né? Nós temos que ficar atentos, mas tendo um mês aí para ser destacado, eu acho muito importante. O propósito de ter mês específico para falar sobre determinado tema é justamente a gente chamar a atenção para esse tema, né? Para a gente não perder a noção da importância, da relevância aí do caso da prevenção ao suicídio, e realmente trazer isso para a discussão, trazer isso para a conversa. A gente precisa falar sobre os problemas para buscar soluções, para demonstrar
apoio, solidariedade, para buscar caminhos aí para atingir as pessoas, para chegar até as pessoas que estão com problemas aí relacionados à saúde mental, saúde emocional, e que podem culminar numa situação tão grave como essa, tão extrema, que é o suicídio. Então, trazer uma pauta para o mês de setembro, essa pauta é justamente para a gente se despertar, né? Lembrar que realmente isso é um assunto que é de extrema relevância e nós precisamos falar sobre isso. Pessoal, eu vi vocês falaram bastante dos sintomas, né? Que os sinais, vamos dizer assim, né? Que aparecem antes do suicídio, né? Antes da depressão. E muitas vezes é difícil de reconhecer esses sinais, principalmente para o pai que está em casa. Num mundo hoje onde as pessoas se dedicam muito ao trabalho e as crianças, principalmente adolescentes, eles ficam sozinhos, né, e tem como companhia o celular, essa questão de perceber essa empatia pelo outro, né, de perceber os sinais é muito difícil. Gostaria de falar um pouquinho sobre esses sinais, né? Como perceber esses sinais, como ficar atento a eles, para a gente passar uma dica aí para os nossos, digamos assim, para os nossos pais, os pais dos alunos e para a família, ou para os próprios alunos identificar um amigo ali, né? Uma pessoa que leva a isso, né? A esse ponto do suicídio. Nem sempre é fácil identificar sinais e nem sempre eles são tão palpáveis. Mas nós podemos pensar, por exemplo, na questão do isolamento, quando a criança, ou o jovem, ou o adulto, né, o ser humano, passa a se isolar do mundo, passa a não ter mais vontade de fazer aquilo que lhe dava prazer, que pode até estar identificando uma depressão, a questão de não querer mais conviver com as pessoas. Eu acredito que os pais, eles tem que ter um olhar diferente pro filho ali em casa, né? O filho que fica muito fechado dentro do quarto, é comum dessa juventude, mas o isolamento, estar muito, não se socializar, o não sair do quarto. Eu acho que os pais precisam saber o que está acontecendo, o que aquele jovem está fazendo, qual é o conteúdo que ele está vendo naquele computador. Eu acho que precisa se ter um olhar diferente para esses jovens. Não deixar, é coisa da idade, é coisa da idade. Não é normal quando o adolescente está muito dentro do quarto, sem vontade de fazer nada. Na maioria das vezes a gente percebe muito, nós como educadores, né? Dentro da sala eles ficam mais quietinhos, sempre com a blusa de frio, capuz, eles não querem conversar. Então, são mudanças assim, que são sinais que a gente precisa ficar em alerta. Olha, vamos prestar mais atenção, né? E tem alguma coisa diferente. Vamos dar uma atenção maiorzinha ali. Mais alguém? Realmente. A mudança de comportamento, né? É o mais importante de observar. Porque se o adolescente, a pessoa, né? Não só o adolescente, mas se a pessoa sempre gostou de fazer determinadas coisas, sempre gostou da companhia de determinadas pessoas, sempre teve um estilo de vida, uma personalidade, e isso começa a mudar demais, né? Ela começa a mudar muito ali a sua forma de se relacionar com as pessoas, os seus hábitos, deixa de fazer aquilo que ela sempre gostou, como a Nilciane colocou. Realmente isso é um indicativo de que algo não está bem, né? Não é um indicativo necessariamente de que amanhã essa pessoa vai tentar suicídio, mas é um indicativo de que algo não está bem. E de repente, né, proporcionar, oferecer uma ajuda, um ombro amigo mesmo, né? Ser alguém que se aproxima, que tenta conversar, que tenta chegar, até mesmo para encaminhar ali, falar, para sugerir. Você já pensou em procurar um psicólogo? Você já pensou em, de repente, procurar uma terapia para lidar melhor, para tentar entender isso que você está sentindo?
propor essa ajuda é importante para que a pessoa não fique sofrendo sozinha. Quando a gente se isola, né, o isolamento, ele faz com que a pessoa que está passando por esse processo confie cada vez menos nos outros e queira se expor cada vez menos. Então, ela não vai procurar ajuda sozinha. Muito raramente a pessoa vai ter a noção por ela mesma de que ela precisa de ajuda. Por isso que é tão importante a família, os amigos, né, as pessoas próximas dessa pessoa aí que estão observando essas alterações, a proporem essa ajuda. Também muitas ficam irritadas. Às vezes, elas ficam quietas, né? Mas muitas vezes elas ficam muito irritadas também. A falta de vontade, que também, né, das coisas que estão acostumadas a fazer aí. Só que, e muitas vezes elas, como eu posso falar, elas querem ajuda. Então, elas acham que, então elas colocam culpa nos pais, como se diz, eu quero ajuda e vocês não estão me ajudando, então me ajudem, sabe, nesse sentido, assim. Então elas acabam ficando muito irritadas. Vem aí a bipolaridade, né, na mesma hora que está quieta, choram demais, né, vem qualquer motivo, assim, qualquer coisinha é motivo de estar chorando demais. Então tudo são sinais. E quando elas ficam falando demais, assim, eu vou morrer, eu vou me matar, não é à toa. É algum sinal aí que já está tendo né? Isso está passando pela cabeça dela. Legal, então nós falamos um pouquinho sobre os sinais, né, para que os pais, os amigos fiquem atentos, né, a tudo que vem ocorrendo com a pessoa que está do lado. É importante, no mundo que eu falo que o adolescente parece que se comunica, na verdade ele não consegue ter uma vivência presencial forte, né? Ele só se comunica ali superficialmente através das redes sociais. E a gente vê essa tendência cada vez aumentando, né? Então parece que há um isolamento humano, né? Há muito tempo. A gente está vivendo uma quarentena, mas parece que as pessoas estão se isolando há mais tempo do que a quarentena que nós estamos vivendo, né? Isso é uma realidade, eu acho, dos dias atuais. Então eu acho que para a gente ir terminando o nosso assunto aqui, o nosso bate-papo, né, eu acho interessante a gente levantar a questão de como ajudar essas pessoas, né? Nós que estamos perto, professores, amigos, familiares, né? Porque a gente falou dos sinais. E agora, como será que a gente pode ajudar essas pessoas? Qual é a ideia que vocês têm disso, né? Dessas pessoas que estão em sofrimento, como fazer aí para não chegar ao ponto dela se suicidar ou até mesmo sair dessa depressão que normalmente atinge as crianças e adolescentes. Todas as idades, né? Mas nosso público específico é esse aí. Eu acho que, num primeiro momento, é dar importância ao sentimento das pessoas, porque muitas vezes os adultos, né, nós adultos, como já passamos por essa fase, a gente tem aquela questão de, vai passar, né, coisa de adolescente. Não. Precisa-se começar a dar importância aos sentimentos das pessoas e entender que cada pessoa sente de uma forma. Então, algo que não seria uma coisa tão difícil para mim, pode ser uma coisa muito difícil para outra pessoa. Então, eu acho que nessa questão entra muita empatia, né? Nós precisamos nos colocar no lugar da outra pessoa e aprender a ouvir. Eu acho que a primeira coisa é ouvir. Aprender a ouvir, conversar, saber o que está acontecendo e depois procurar uma ajuda. Alguém? Apesar de ser um assunto muito, muito delicado, né? Eu acho que é isso mesmo. O mais importante é conversarmos, é ter um tempo aí para ouvi-los, né? E também mostrar que nós também temos problemas, porque às vezes muitos jovens acham que só eles, né, eles têm problemas, e todos temos, nós professores, né, então assim, nós também temos. Então eu acho que a melhor solução é conversar e ouvi-los, né.
E aí, se achar que não compete só a nós, é direcionar para um profissional. Eu acho que é uma forma bem clara de ser olhar para a gente, sim. Eu estou aqui, também podemos contar com outras pessoas, para estabelecer essa relação de confiança. E especialmente para quem é família, né, daí quem convive de perto, está na mesma casa, ou quem é amigo muito próximo, né, de alguém que está passando por uma situação de depressão, alguma situação aí de sofrimento, ofereça ajuda insistente, mas assim, seja presente, sabe? Porque, às vezes, a gente tenta conversar com alguém, a pessoa não está bem, você chega e pergunta, o que você tem? A pessoa não responde, eu também não vou perguntar mais, porque essa pessoa não quer falar comigo. A gente, muitas vezes, age assim com as pessoas da nossa família, da nossa casa, né? Mas quando a pessoa está passando por uma situação de sofrimento, né, por uma depressão, a gente tem que entender que isso é uma doença, é uma condição. E nem sempre a pessoa vai estar preparada, num primeiro momento, já para falar tudo o que ela está sentindo. Na maioria das vezes, a pessoa não consegue nem entender direito o que ela está sentindo. Então, a gente oferece ajuda sendo presente. Você está mal? Então, eu vou ficar aqui junto com você. Então, nós vamos ficar juntos, sabe? Eu vou sentar do seu lado. Você não quer conversar? Não tem problema. Eu vou ficar do seu lado. A gente vai assistir TV junto, a gente vai, sei lá, estudar junto. A gente vai, mas eu tô aqui com você, você não está sozinho. Mostrar para aquela pessoa que ela tem valor, que ela não está só, ainda que ela esteja se sentindo extremamente só, esteja com dificuldades em se abrir. Uma hora ela vai conseguir se abrir, mas a gente precisa permanecer presente, permanecer ao lado dessa pessoa. Legal, eu acho que esse assunto é bem importante, acho que ele foi esclarecedor aí para todos, né? Como vocês falaram, eu acho que não é nem questão só, às vezes, de falar, né? Como você falou, é estar presente, às vezes o silêncio ele já ajuda muito, né? O fato de você estar perto da pessoa, às vezes só de estar ali, né? Então, dela não se sentir sozinha. Então, bacana, foi bem legal esse bate-papo com vocês, tá? Que são aí pessoas fantásticas, né? São pessoas que estão sempre prontas para ajudar todos os alunos e familiares sobre qual tema for, né? Eu espero que nós, com esse bate-papo, possamos ajudar um pouquinho, nem que for um aluno ou uma pessoa que esteja nessa condição, né? De sair dela, né? De ter uma força ali interna. E eu já aproveito aqui para deixar um recado a todos que vão ouvir esse bate-papo, que nós estamos na escola e nós estamos para ouvir também, tá? E se você tiver algum problema, se você tiver tendo algum colega e tal, e a gente está aqui para compartilhar, né? Para ajudar. Eu acho que esse é um dos papéis aí do professor na vida de todos os seus alunos. Alguém queria falar alguma coisa para encerrar? Só agradecer o convite. Só agradecer mesmo. É isso mesmo, agradecer o convite e dizer que a coisa mais importante para a gente na escola são os nossos alunos, são os nossos colegas de trabalho. É a vida humana. O livro, a gente pode aprender em todo lugar, né? Qualquer um é capaz de ensinar. Mas essas relações é que precisam ser fortalecidas. Nós estamos aqui para isso. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Pessoal, agora chegou a hora da gente ouvir uma poesia de cordel com Braulio Bessa. Vamos lá? Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Escrevi um cordel que se chama Sempre Haverá um Alguém. Diz assim: se por acaso você não conseguir caminhar, se seus pés enfraquecerem, se a estrada se alongar, sempre haverá um alguém capaz de lhe carregar. Se por acaso você sentir a alma sangrar, e se a alma ferida fizer seu corpo chorar,
sempre haverá alguém capaz de lhe consolar. Se por acaso você sentir o mundo escapar, se tudo for solidão e se a solidão maltratar, sempre haverá alguém capaz de lhe abraçar. Se por acaso você não conseguir se enxergar, perdido dentro de si, vendo tudo se apagar, sempre haverá alguém capaz de lhe encontrar. Se por acaso você sentir a vida açoitar e na hora da agonia, se você desesperar, sempre haverá alguém capaz de lhe acalmar. Se por acaso, meu povo, se por acaso você vê tudo se apressar, se todo mundo correr, se o tempo acelerar, sempre haverá alguém capaz de lhe esperar. Se por acaso você deixar de acreditar, se a própria humanidade lhe decepcionar, sempre haverá alguém capaz de lhe inspirar. E se por acaso você sentir medo de amar, se achar que não é mais capaz de se apaixonar, sempre haverá alguém capaz de lhe conquistar. Sempre haverá amor, sempre haverá o bem. Numa via de mão dupla, com a força de um trem, alguém ajuda você e você ajuda alguém. Já que sempre haverá alguém para lhe entender, lhe carregar, acalmar, abraçar quando doer, alguém para lhe confortar quando o mundo lhe bater. Já que sempre haverá alguém para lhe socorrer, só é preciso ser justo e grato para perceber que sempre haverá alguém precisando de você. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda já houver saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Em 1994, um adolescente americano, Mark Neiman, de 17 anos, cometeu suicídio e foi encontrado em seu carro um Mustang que ele mesmo havia pintado de amarelo. Em seu funeral, familiares e amigos distribuíram cartões com fitas amarelas em sua homenagem com a mensagem: se precisar, peça ajuda. E assim se originou o movimento de conscientização e prevenção ao suicídio. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E em 2014, iniciou-se a campanha Setembro Amarelo no Brasil, por iniciativa do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, com o objetivo de conscientizar a população sobre os fatores de risco para o comportamento suicida e orientar para o tratamento adequado dos transtornos mentais. Desde então, a campanha ganhou apoiadores e parceiros como o CVV, Centro de Valorização da Vida, Ministério Público, entre outros. A conscientização é importante sempre, mas ter uma data ajuda a dar visibilidade à causa, que é de extrema importância. 9 em cada 10 mortes por suicídio poderiam ser evitadas, ou seja, estamos falando de 90%. Esse dado da OMS nos indica que a prevenção é fundamental para reverter essa situação. E a primeira medida é a educação. Não podemos evitar esse assunto como um tabu e negligenciar um problema de saúde pública diante dos dados alarmantes. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade. E cada ano, aproximadamente 800 mil pessoas tiram a própria vida. Ocorre uma morte por suicídio a cada 40 segundos no mundo e aproximadamente 30 por dia no Brasil. Por esse motivo, estou fazendo esse vídeo. Quero compartilhar com vocês os sinais de alerta que devemos nos atentar, os fatores de risco, mas também os fatores de proteção e como podemos ajudar. Mudanças de comportamento, como preocupação com a própria morte, falta de esperança, a pessoa não vê alternativa, não vê nenhuma solução para o seu caso, expressar ideias ou intenção suicida, diminuição ou ausência do autocuidado, desinteresse pelas atividades, alterações expressivas no humor, crescente isolamento de amigos e familiares são sinais de alerta para os familiares e amigos, e mais do que um sinal de alerta, um pedido de ajuda. Quem deseja interromper a própria vida, na verdade, deseja interromper a própria dor, o sofrimento. Embora ameaças de suicídio possam eventualmente ser uma forma de manipular, muitas vezes é sim um pedido de ajuda, em que a pessoa não consegue enxergar outra forma de resolver ou lidar com a dor e recorre ao suicídio num ato de desespero. E desconsiderar esse pedido de socorro é um risco que não podemos correr.
Quais os fatores de risco? Tentativas anteriores de cometer o suicídio ou histórico de suicídio na família, transtornos mentais. Isso não quer dizer que todas as pessoas com algum transtorno psiquiátrico irão tentar ou cometer suicídio. Mas o que se sabe é que a maior parte das pessoas que cometeram suicídio tinham algum tipo de transtorno. Não só, mas principalmente depressão, transtorno do humor, transtornos por uso de substâncias e esquizofrenia, que não foi tratado adequadamente ou nem mesmo foi tratado. Histórico de vida, traumas, ou uma infância negligenciada, sofrimento de algum abuso, somado à exposição de fatores de muito estresse ao longo da vida, fatores sociais como pobreza, desemprego, fome, orientação sexual se a pessoa estiver em um meio de intolerância, personalidade impulsiva que vai afetar a forma como a pessoa encara e lida com os problemas e desafios da vida. Assim como os transtornos mentais não têm uma causa única, há uma somatória de fatores e contexto, o mesmo acontece no suicídio. E esses fatores de risco são os principais, os mais recorrentes. Felizmente, há também os fatores de proteção. Bom relacionamento e apoio dos familiares, boas relações sociais em que exista, portanto, um canal de comunicação, uma fonte de escuta e acolhimento sem julgamentos. Bons relacionamentos com colegas na escola, no trabalho, na comunidade, ser aceito pelas pessoas que são importantes, autoestima, autoconfiança, porque isso vai influenciar na forma como cada um lida com os problemas e adversidades da vida. Religiosidade, seja por alguma religião ou algum tipo de fé que acredite em algo, ter um sentido na vida, um propósito, objetivos, sonhos. Estabilidade profissional e financeira, tratamento adequado quanto antes para transtornos mentais e prevenção. Quando falamos de prevenção, temos que considerar a inclusão de serviços de saúde mental, de levar informação nas comunidades, escolas, empresas e a conscientização e capacitação de pais e professores. Bem, tendo em vista os fatores de risco, sinais de alerta, a forma como podemos ajudar é estar atento a esses sinais, escutar e acolher sem julgar. Tenha e demonstre um interesse genuíno em tentar entender o que está acontecendo e que você quer de fato ajudar. Isso fará também com que a pessoa não se sinta sozinha. Indicar e incentivar a procurar por serviços de saúde mental, acompanhar até o atendimento, incentivar a ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Se você flagrar alguém no ato da tentativa do suicídio, que se machucou, tomou remédios ou substâncias, ligue para o SAMU no 192 ou leve a pessoa até o pronto-socorro para que ela possa receber a assistência necessária. Gostaria também de divulgar o serviço de Centro de Valorização da Vida, que oferece apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo de forma voluntária, gratuita, todas as pessoas que querem e precisam conversar em um momento de crise, sob total sigilo pelo telefone 188 ou chat 24 horas todos os dias. Bem, eu espero ter ajudado com essas informações. Obrigada e um grande abraço.